Se eu colocar R$ 10.000 na sua mão agora e pedir para você escolher um fundo imobiliário em 5 minutos, você saberia o que olhar? A maioria das pessoas, eu tenho quase certeza, ia olhar só para os dividendos. E esse é um dos maiores erros de quem está começando agora no mundo dos investimentos. Antes de investir em qualquer fundo imobiliário, Fiagro, FIINFRA, enfim, tá? Existem pelo menos 5 detalhes que eu sempre analiso com cautela. E hoje eu vou mostrar para vocês cada um desses detalhes, usando aí um fundo imobiliário como cobaia, galera. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai virar um craque, mas não é aquele craque no sentido ruim não, tá bom, pessoal? É craque no sentido de profissional, tá? Depois desse vídeo você vai conseguir analisar aí qualquer fundo imobiliário por conta própria. Duvida? Então, bora lá! Fala, pessoal, eu sou o Cleiton e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu não vou simplesmente analisar um fundo imobiliário e dizer se ele é bom ou ruim, tá? Não, hoje eu quero fazer de vocês aqui verdadeiros investidores especialistas, ok? E para servir de exemplo, eu vou utilizar aqui o ALZC11, que é um fundo que honestamente eu não vejo muita gente falando sobre ele, tá? O que é perfeito, afinal, é muito fácil eu chegar aqui e pegar um MXF11 da vida, que praticamente todo mundo já conhece, não é? Só que a ideia aqui não é te ensinar a analisar só o ALZC11, tá bom, pessoal? A ideia aqui é mostrar um passo a passo para que você possa utilizar em qualquer fundo imobiliário que aparecer na sua frente, beleza? Bom, sem enrolação, vamos lá então, galera. Mas primeiro, lembrando que esse vídeo, obviamente, não é recomendação de compra, tampouco de venda, beleza? Eu tô apenas compartilhando conhecimento aqui com vocês, tá? Bom, para começar, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Afinal, o que esse fundo faz da vida? E isso é muito importante, tá? Porque tem muita gente que vai lá, vê um dividendo bonito, compra a cota e nem sabe como que o fundo ganha dinheiro. E bom, existem vários tipos de fundos imobiliários, tá bom? O mais conhecido é o FII de tijolo, que ele compra imóveis, né? Galpões, shoppings, hospitais, prédios comerciais, depois aluga esses imóveis. E o aluguel pago ali pelos inquilinos é a principal fonte de renda desse fundo. Simples, né? Já no caso do ALC11, ele é um FII de papel, que diferente ali dos FIIs de tijolo, ele não sai por aí comprando imóveis, tá bom? Ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Pensa assim, ó, imagina que uma construtora ou uma loteadora, né, precisa de dinheiro para construir ali um empreendimento, sei lá, um prédio, enfim, tá? Em vez de ir ao banco, ela capta esse dinheiro aí no mercado através desses CRIs, porque os juros costumam ser bem menores do que nos bancos aí, ok? Então, quando a LZC11 compra esses CRIs, ele está aí na prática emprestando dinheiro para essas empresas, e em troca, elas pagam juros. É daí que vem a grana do fundo. Enquanto um FII de tijolo ganha dinheiro ali com aluguel, um FII de papel, como a LZC11, ganha dinheiro, principalmente aí, né, através dos juros desses empréstimos. Então, agora que você já entendeu, já estudou, já pesquisou de onde vem o dinheiro do fundo, a gente pode passar aí para o segundo ponto, tá? Que é justamente o dividendo, galera, porque não adianta nada pagar muito hoje se esse pagamento não for sustentável, tá bom? Mas ó, um dividendo alto por si só não significa que o fundo é bom, beleza? Por exemplo aí, imagina que um fundo imobiliário vendeu um imóvel e distribuiu esse lucro aí para os cotistas. Aquele dividendo pode ter ficado enorme, mas foi um evento que aconteceu ali uma única vez, certo? Não foi uma coisa recorrente. O que a gente quer é saber se o fundo consegue pagar ali bons dividendos de forma recorrente, de forma consistente, mês após mês. No caso aqui do ALZC11, galera, por exemplo, ó, o dividend yield anualizado está em torno de 16%, que obviamente está bem acima da média dos demais fundos imobiliários aí, tá? Isso equivale mais ou menos 132% do CDI. Caramba, o bichinho tá fraco não, hein? O dividend yield é quanto o ativo distribui de rendimento baseado na cotação de mercado, ok? Ou seja, quanto maior o dividend yield, maior é o retorno em rendimentos e em relação ao valor que você pagou por essa cota, beleza? Mas novamente, ó, um dividend yield alto aí por si só não quer dizer que o fundo é bom, beleza? O que a gente precisa saber é
esse dividendo ele é sustentável ou foi só um pagamento ali fora da curva? E pra gente descobrir isso aí, só dá uma olhadinha no histórico de dividendos, galera. No caso aqui do ALS EC11, ó, quando a gente olha o histórico dele, a gente pode ver que sim, nos últimos 12 meses, o fundo vem distribuindo algo próximo aí de 10 centavos por cota com uma boa regularidade. Então, nesse caso aqui, por exemplo, tá show de bola. O próximo ponto é o PVP. P de preço, VP de valor patrimonial. Isso aqui serve para a gente saber se o fundo tá caro, se tá em conta ou se tá barato, porque pensa comigo, ó, imagina que tem um apartamento ali que foi avaliado em 500 mil reais. Esse seria o valor patrimonial dele, o VP, 500 mil reais, certo? Só que por algum motivo o dono desse apartamento tá vendendo ele por 400 mil reais. Esse seria o preço de negociação dele, o P, entendeu? PVP, né? Preço sobre valor patrimonial. Se você visse essa oferta desse apartamento, a primeira coisa que você ia pensar é, opa, tem uma oportunidade aqui, né? Só que também é ficar com a pulga atrás da orelha. Pô, por que esse cara tá vendendo apartamento tão barato assim, né? Não, deve ter coisa errada aí, vai. Então, com o PVP é mais ou menos a mesma lógica aí, tá bom? Ele compara o preço que a cota está sendo negociada na bolsa com o valor patrimonial dela. Nesse caso aqui, cada cotinha do ALS EC11 está sendo negociada por R$ 7,48. Esse aqui é o preço de cada cota, ok? Mas o valor patrimonial dela, olha só, é de R$ 9,38. Então, cada cotinha está sendo negociada aí mais ou menos aí com 20% de desconto. Por isso que o PVP de cada cota está em 0,80. É igual eu falei para vocês. Se o PVP tivesse em 1, cada cotinha ia estar sendo negociada por R$ 9,38. Se tivesse acima de 1, cada cotinha ia estar sendo negociada acima de 9,38, mas como está abaixo de 1, né, no caso era 0,80, tá com esse desconto aí, tá? Nesse caso aqui em específico de mais ou menos aí uns 20%, galera. E aqui eu acho que eu nem preciso dizer para vocês as vantagens de comprar um fundo imobiliário aí com PVP baixo, né, galera? Poxa, primeiro você paga mais barato ali na cota, o que é bom pro seu bolso. Depois tem a possibilidade dessa cota voltar ali pro valor patrimonial dela, pro VP, ou até ultrapassar, o que também seria bom pro seu bolso, né? Mas ó, presta bem atenção, tá bom? Um PVP baixo não significa automaticamente que o fundo tá barato e você deve sair comprando, tá? Toma cuidado, às vezes o mercado está enxergando algum risco nesse fundo e você não, e é justamente por isso que a gente não analisa só um indicador, galera, a gente olha ali para o conjunto da obra, por isso que eu uso essa regrinha dos 5 aí, tá? E bom, galera, vamos agora para o quarto ponto aí que para mim é um dos mais importantes, tá? Principalmente quando a gente fala aí de fundos de papel, beleza? Lembra que eu falei lá no começo que o ALS EC11 empresta dinheiro através dos CRIs? Pois é. Agora que vem a pergunta, né? Não basta saber que ele empresta dinheiro, a gente tem que saber para quem ele está emprestando o dinheiro, né? Pensa comigo aí, você emprestaria 100 mil reais para qualquer pessoa na rua? Claro que não, né? Você ia querer saber se essa pessoa tem condição de pagar, se tem alguma garantia, se é confiável. Com os fundos imobiliários, é exatamente a mesma coisa. Por isso que a gente olha a qualidade da carteira. No caso aqui do ALS EC11, cerca de 75% do patrimônio aqui, ó, tá investido em CRIs, né, os certificados recebíveis imobiliários, com um carrego médio aí de PCA mais 12. Além disso, a carteira dele é bem diversificada, tem operações em loteamento, empreendimentos residenciais, projetos corporativos, é desgrama toda aí, tá? E tem um dado que eu gosto muito de olhar, galera, que é a garantia dessas operações. Por exemplo, esse projeto aqui da Copa Grill, ó, tem uma razão de garantia de 354%. O que isso quer dizer? Que a Copa Grill, ela deu um imóvel aqui, né, como garantia nessa negociação, que vale praticamente aí 3,5 vezes o valor que foi emprestado. Então, se a empresa não pagar a dívida, né, por exemplo, tiver qualquer problema, o fundo vai lá e pega esse imóvel aí, né? Tem a garantia para estar cobrindo aí essa dívida, beleza? Então, nesse caso, o fundo não ia ficar no prejuízo aí, tá? Outra coisa bem positiva aqui, ó, é que o ALS EC11 ele não está concentrado em apenas uma região do Brasil. Ele tem operações aqui em diversos estados, ó, São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, isso aqui também ajuda a reduzir o risco, porque o fundo não fica ali dependendo de um único mercado. E agora vamos para o quinto e último ponto aqui, galera, que muita gente acaba esquecendo de olhar, tá? Mas, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes aí, beleza? Que é o seguinte: quem é que está no comando do fundo? Porque pensa comigo aí, você colocaria o seu dinheiro na mão de uma pessoa que você nem conhece, que você não sabe se vai fazer um bom trabalho? Obviamente não, né? Com o fundo imobiliário é a mesma coisa.
A gestora é quem toma as decisões do fundo. É ela que escolhe onde o dinheiro vai ser investido, acompanha ali os devedores, negocia as operações e age ali quando alguma coisa dá errado, tá bom? Então, não adianta ter uma carteira boa se quem está administrando essa carteira não vale nada, né? Não sabe ali fazer um bom trabalho, né? No caso aqui do ALZC11, a gestora é a Aliança Gestão de Recursos. Ela assumiu o fundo foi em 2024, se não me falha a memória, tá? Eu sei que passou por muita coisa, teve uma reestruturação, ela incorporou outros fundos aí, tá? O antigo ALZM11, que eu gostava pra caramba, ei, saudade dele, safado aí, e o ALZC11 também, beleza? E saiu ali da casa dos 50 milhões para 183 milhões aí de valor patrimonial, tá? Outro ponto bem positivo aqui no caso do ALZC11, galera, é que no mês retrasado, em maio, a gestão fez um programa de recompra de cotas, tá? Assim, ela comprou cotas do próprio fundo aí no mercado, beleza? E isso tende a ser interessante pro cotista, tá? Porque, em tese, se ela tá colocando o dinheiro aí para comprar mais cotas, né, as próprias cotas no caso aí, é porque ela acredita que as cotas estão sendo negociadas por um preço atrativo. Isso seria o que os investidores mais velhos de casa aí chamam de skin the game, ou seja, a gestora, ela também tem interesse que o fundo tenha um bom desempenho. Isso não quer dizer que o fundo vai subir, tá bom? Mas sim, tende a ser um sinal positivo pro cotista aí, tá? Também tem a taxa de gestão, ó, que no caso aqui é de 1,30% ao ano, que sinceramente eu acho um pouquinho alta aí, tá? Pra mim, até 1% tá ótimo, galera, que no caso aqui, né, o gestor, o administrador tem que ganhar um salário bom aí, tá? Mas passou de 1%, não fica tão legal não, tá? Mas enfim, né? Ele também tem uma taxa de performance quando o fundo entrega aí resultados acima da média, o que muita gente odeia, mas eu particularmente aí, né, eu olho pelo lado positivo. Afinal, isso dá um gás pro gestor trazer mais resultados aí pro fundo, porque quanto maior o resultado, maior vai ser o salário dele aí também, né? Já pensou que quanto mais você trabalhasse aí, mais você recebesse? Então, e bom, galera, agora você já tem um checklist aí completo para analisar qualquer fundo imobiliário, tá bom? Primeiro você entende ali como que o fundo ganha dinheiro, depois analisa aí o dividendo, se é constante, né? Em seguida, confere o PVP, para ver se tá com valor em conta, né? Se tá bem precificado, beleza? Depois, olha a qualidade da carteira, né? Se tem as garantias dos ativos e tudo mais. E por último, analisa aí quem está administrando o fundo. No caso aqui, eu usei o ALZC11 como exemplo. Eu gosto de fazer essa colinha aqui, ó, que eu coloco a nota que eu dou para eles aí, beleza? Mas você pode usar aí, né, esse mesmo raciocínio para analisar aí qualquer tipo de fundo imobiliário que aparecer aí na sua frente, tá bom? Nesse caso aqui, eu coloquei a nota 4.5. Lembra, são 5 critérios que eu costumo analisar aí, né? Cada critério eu coloco um ponto. Nesse caso aqui, 4.5. Qualquer fundo imobiliário que passa da nota 4.3, para mim já é excelente, mas é claro que aqui é minha opinião, tá bom, seus bandos safados? Enfim, né? Bom, é isso, tá? Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito ou inscrita, beleza? E me conta aqui nos comentários, tá? Qual é o próximo fundo imobiliário que você quer ver sendo analisado aqui, beleza? E lembrando novamente aqui que esse vídeo não é recomendação de compra, tampouco de venda, viu, seus bandos safados? Toma cuidado aí, tá? Isso aqui é renda variável. Se você não souber o que tá fazendo, você vai perder muita grana, ok? E bom, é isso, galera. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui, tá bom? Se inscreve no canal aí também, tá? Se ainda não for inscrito ou inscrita, e me conta aqui nos comentários, tá bom? Qual é o próximo fundo imobiliário que você quer ver sendo analisado aqui, beleza? E lembrando novamente que esse vídeo não é recomendação de compra, tampouco de venda, viu, seus bandos safados? Isso aqui é renda variável, e se você não souber o que tá fazendo, você vai perder muita grana. Eu tô ensinando vocês como analisar os ativos aí, tá? Inclusive, aqui no caso do ALZCM11, eu vou deixar o RI dele aqui no primeiro comentário fixado, tá bom, galera? Se você quiser saber mais informações, tá bom? Direto da fonte aí, beleza? É isso, tá no mais. Fiquem com Deus, valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to